Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 12 de 1 de 2023, 10 horas e 16 minutos. Desejo um bom pregão a todos. Queridos, eu vou começar os trabalhos, falando do racional do YouTube. Eu vou falar numa compra aqui no mini índice. Vamos fazer dois racionais, A gente fala em compra, a gente falou em compra 113 e 180, vamos colocar 300 pontos de meta em 320, de meta intraday 113 e 500, como se estivéssemos numa transmissão ao vivo, uma imersão, alguma coisa do gênero, um desafio. Então eu acho que vai bater rápido durante a gravação do 113 180 para 520, mas eu acho que vai um pouco além. Aí quando bater no primeiro alvo a gente volta. Um pouco mais de pressão na ponta compradora. Deve ser um pregão volátil em razão da situação envolvendo lojas americanas. O papel não vai abrir tão cedo, Primeira informação. Ela fechou a 12 e está 3 no leilão. E independente desse rombo contábil e tal, ela deve ter uma grande alta no intraday. Porque ela deve abrir e deve ter uma alta absurda no intraday. Escrevam isso aí que eu estou falando. Eu estou dizendo isso agora às 10 e 18. Eu coloquei um material sobre o ocorrido lá no Telegram hoje. O que eu vou fazer é estudar ativos que podem ter uma relação direta ou indireta com a Ambev, porém numa proporção diferente de outras empresas. Os sócios, da 3G não podem fazer o que o Real fez, que é simplesmente o CEO pedir para sair. Então a Ambev, em razão da composição societária, muita gente achou que poderia abrir aí caindo 10, 20%, está caindo em 72%, então o ativo mostrando maturidade. A Ambev tem essa característica de resiliência. Então, é claro, uma volatilidade bem acima do normal, mas nada que... Inclusive ela entrou em leilão aqui de novo, Ela abriu e entrou em leilão, dá pra gente ver pelo livro de ofertas. É um movimento que a gente deve realmente ter em Ambev, mas eu acho que vai ser um estrago em Ambev menos pior do que esperado. O livro de ofertas está zerado porque a ação está em leilão. Daqui a pouco ela volta aqui. E duas ações têm uma exposição... Dois bancos têm uma exposição maior ao varejo, consequentemente lojas americanas ou vice-versa. Então uma delas é Santander, não é à toa que está caindo 3,50, não haveria nenhum motivo, para Santander cair 3,50 não fosse o ocorrido com Americanas. Então é um reflexo, porque a exposição de Santander é maior. Então a gente vai observar aqui BBS3 está caindo menos, está caindo o dobro do que a BBS3. E aí a gente vai ter aqui Itaúsa, que nem é o caso, só para a gente ver o setor. Depois a gente vê Itube, caindo 0,80, aí Itube 4. Caindo 1,48. Então a gente percebe que Santander tem uma exposição maior, Itube no topo anterior. E aí a gente chega em BPAC, que tem a maior exposição de todos os bancos ao setor, está caindo 3,40 também, assim como Santander. Então BPAC e Santander têm as maiores exposições. Teremos ainda grandes desdobramentos em relação ao caso. Me parece estranho, porque o valor de 20 bi, a PwC fez auditoria no passado, não encontrou. Me parece estranho esse caso, é um caso estranho. É muito dinheiro para uma companhia do tamanho de lojas americanas. A palavra que eu resumiria é que é algo estranho.
Então o varejo, né, ele está sendo... Vamos ver como é que estão as ações de varejo. GEMAT 3. Né, contamina o setor, né? Mas eu acho que vai acabar sendo beneficiada. Ações como GEMAT, ó, tá perto da média de 21. Ombro, cabeção, ombro invertido. Eu acho que quero deve ser beneficiada. Está numa região de fundo também com oco invertido. E Emiglu em especial. Com essa situação. Então, a Emiglu está caindo 9,24, mas talvez seja a empresa mais beneficiada. E aí, Via, por ter aí um passado com casos relativamente semelhantes, ela já cai 14,23. Mas no caso da Via, quando aconteceram os problemas envolvendo o balanço, eu lembro que eu estava lá em Porto Alegre, eu tinha ido fazer um evento com o Thiago Bizzi, o ativo se recuperou depois. Então, Via e... GEMAT, Via e Emiglu, elas me parecem oportunidades. A própria Amer, no patamar que vai abrir. Nós temos a Amer em carteira, ela é uma das diversas ações que nós temos em carteira. Por isso que eu falo, não fiquem alavancados no day trade, fazendo termo. É isso. Lamentavelmente, uma ação que tinha acionado um pivô, não tinha nenhum sinal no gráfico, gap para puxar preço, mas é aquilo que eu falo, quando envolve política e polícia, porque se houve realmente fraude, é coisa de bandido, aí é renda variável, pessoal, né? Então, nós estamos expostos aí a riscos. É renda variável. Mas me parece um caso estranho. A minha constatação é essa. Então não vai abrir tão cedo o ativo. Estrangeiros até o dia 9 vendidos em 95,288. E eu vou fazer aquela leitura ali dos comentários do YouTube, acompanhando o mercado aqui através de outra plataforma. Então, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Sejam sempre muito bem-vindos, Top Traders, a casa do investidor. Aquela minha velha história, termo, quando você fizer uma vez ou outra, tem que ser empresa sólida. Recentemente eu fiz um termo em Gerdau, depois eu fui recomprando o termo, colocando dinheiro à vista. Mas eu fiz o termo em Gerdau, né? Fazer termo em ação de... Eu falei sobre isso outro dia em cash, em outros ativos aí também. Jamais fazer termo. Porque abre num gap desse, você fica devendo na corretora. Vou dar um exemplo. Imagina, você tem 100 mil, daí você comprou 400 mil em uma ação. Se ela abrir caindo 50%, você tem um prejuízo de 200 mil, só que você tinha 100. Você fica devendo 100 na corretora. É isso. Né? Só que a queda hoje em Americanas vai ser maior que isso. Então, livro de ofertas bem agitado. Não, o mini índice está aqui numa região de topo anterior e tal. Talvez até comprometa toda essa volatilidade do nosso nacional do YouTube, mas eu acho que volta. É uma região, ó, topo, topo, topo. Aqui na média deve segurar e tal. Mas vai ser um pregão bem volátil, né? Marco Gastão, boa tarde, professor. Parabéns pelas análises certeiras. Qual ação indicaria para swing trade no horizonte curto, tipo 3 meses? Indicar, assim, eu não posso, por sermos traders, né? Eu sempre compartilho os meus racionais, assim, então eu não posso trabalhar com uma indicação até pelas regras da CVM. Mas uma empresa que me parece muito atraente, assim, para swing trade, uma delas é Porto Belo. Eu entendo isso daqui como uma acumulação, ombro, cabeção, ombro invertido velado, para estourar as médias. Acima de 8,58 ela não tem resistência, né? Então me parece uma aposta
interessante se eu fosse fazer um all-in, recebesse uma grana extra e fosse alocar em ativos da própria carteira. Ok? Maravilha. Um grande abraço a você, querido João Vinícius. Boa tarde, grande mestre. Olá, caríssimo. No que tange ao ING, por que essa tendência de alta vai continuar? Hoje era para ser um dia de uma alta mais forte, mas aí teve o caso da Americanas, né? De forma linear, não, teremos uma pequena inflexão. Eu acho que é pequenas inflexões. Que Deus ilumine a todos nós. Então, falando sobre o mini índice, nós tivemos um padrão aqui é o padrão da alavanca. Entre os dias 3 e 4, um arame de fundo, a melhor mulher grávida em japonês, gap aqui para puxar preço. Ó, trabalhou nas médias e subiu. E agora faz um pullback dessa região de 112 e 850. Né? Não está tão distante das médias, então eu acredito que possa continuar com alguns solavancos no meio do caminho. Esse alvo era líquido para a semana que vem com o negócio da Amer, que envolve bancos também. Talvez atrase um pouquinho o movimento, mas a gente continua com o pensamento firme. E aqui é uma região de média, tá? Daqui a pouco o mercado volta no 113 aqui. Provavelmente ainda durante a gravação. Ok? Pessoal, quando envolve política e polícia, eles manipulam os preços, né? Então, aí é renda variável. Por isso tem que tomar cuidado com o tamanho de posição. Disponha, Marcel. O Marcel está comentando sobre o caso da Americanas, né? Além da saída do real, que já traria uma queda muito forte ao ativo, uma vez que ela tinha subido fortemente no curto prazo, tem a questão desses 20 bi no balanço, né? Vai impactar, né, jogando papel para baixo, tá R$3 aqui no leilão. E o livro de ofertas agitadíssimo aqui no mini índice, no mini dólar. Então, Amável Nascimento, então, querido amigo Marcel, Amável, João Vinícius, Marco Gastão, que enobreceram o nosso trabalho. Eu vou falar aqui de Semin, agradecendo a nobre participação de todos vocês. O livro de ofertas absolutamente alucinado. Eu estou vendo aqui por um aplicativo. Então vamos falar de Semin. Semin era uma empresa que pouca gente acreditava, a gente tem em carteira. Eu falava que poderia dobrar no curto prazo e ela vai fazê-lo, né? Se engolfa aqui um sinal muito forte. Ó, 2,82, 5,60, 5,65, o ativo dobra. E é realmente isso, rumo aos R$5. A simetria nos fala inicialmente em 4,76, mas ela tem potencial para buscar 5,13 ou mesmo aqui 5,51, onde ela dobraria em relação ao fundo. Não tem sinal de topo. É claro, né, o ativo está operando na esteira do minério, mas tem fatores internos também. Hoje o Haddad vai fazer anúncios fiscais à tarde. Aqui houve um engolfo no semanal em outubro. Um eixo de W acionado a 3,613. 4,76 é uma região primária aqui de alvo. Daí, o que é lamentável, né? Eu não gosto muito de comentar sobre os colegas por razões éticas e tal, mas o oportunismo dos influencers, ditos analistas, pseudo-traders em relação a Americanas, né? Eles utilizam uma situação histórica da bolsa onde poderiam fazer um estudo mais técnico, uma orientação realmente com caráter educativo. Eles utilizam de forma oportunista, né? Realmente é lamentável essa postura de alguns colegas aí de mercado. Mas na bolsa tem gente boa, gente ruim, como em todas as áreas. Mas é lamentável, eu diria que para alguns, até que são mais velhos de mercado, é vergonhoso, né? Eles usam realmente de forma absolutamente oportunista, algo que eu lamento, né? Eu não compactuo com esse tipo de postura, mas assim, de forma
alguma, né? Fazem do evento um verdadeiro circo. São abutres, né? Abutres, alguns são abutres e outros são hienas, para ser educado. Certo? Legal. Então, ó, o mini índice voltando ao 113 já. Daqui a pouco vai estar 113.500 ali no pequeno alvo que a gente comentou para o intraday ainda durante a gravação. Essa movimentação ela precisa ser dissipada em Amer. Eu acho estranho, eu acredito que novidades virão. Pessoal, o ser humano ele é complexo. Não. O ativo fechou a 12, está no leilão a 3. E se ela for a 6? Vocês ouviram as histórias aí do movimento que ocorreu no mercado de opções da ação ontem no final? Ou venda a descoberto? Será que é interessante para alguns vender a 12 e recomprar a 3 para vender a 6? Né? Você vende a 12, recompra a 3 e vende a 6 ou 7 poucos dias depois? Anotem isso que eu estou falando. Né? A gente não está falando assim em R$1.000 para comprar um tênis, R$10.000 para viajar. A gente está falando em bilhões. Né? E muitas vezes quem parece rico e próspero, às vezes está endividado. Né? Não tem artista que fala que acabou o casamento para fazer publicidade? Você acha que ele é milionário, mas ele é endividado, na verdade, porque tem um padrão de vida alto, ou fez investimentos mal sucedidos? No mercado financeiro tem muita história. Né? Será que é interessante para alguns vender a 12, recomprar a 13 e vender a 8? Vender a 7? Se esse ativo abrir a 3, ele vai a 6 rapidinho. Escrevam isso que eu estou falando. Então o índice de consumo ele pressiona as médias. Né? O índice de energia ele fica alheio, até pode ter uma corrida para setores mais seguros. Né? Essa barra de ontem é muito forte. Quando eu falava que os irmãos batistas, que são dois mongoloides, eram bandidos antes daquele episódio do Temer, quando aconteceu, sabiam do que eu estava falando. Mas a gente não imaginava que eles seriam capazes de algo tão rasteiro. E evidente mesmo porque o camarada vai preso, né? Mas alguns são tamanha arrogância, às vezes inebriados. Uma ação, como Ike Batista também era um bandido conhecido por todos nós, né? Os maiores bandidos da Bolsa nos últimos tempos são os irmãos Batista e o Ike Batista. Najinarras era um menino perto deles. Najinarras que atua ainda nos bastidores até hoje. Esse é resiliente. Então, o índice de materiais ele segue também alheio, né? Até pela pressão do minério. A gente vai ver aqui. Minério segue devagar e sempre. Ó, o mini índice no 113 já, eu comentei. Muito volátil, né? Então fez aqui uma pinça, daqui a pouco vai bater o 113.500, que é o alvo do nosso racional do intraday. E a Amer continua lá em leilão. A Ambev está caindo 3,29, que já era esperado por causa da composição societária. Daí nós teremos o Imob. O Imob testando média de 5 região de topo anterior. O IFNC razoável o movimento, está no topo anterior também em 10.431. Na verdade são 3 topos anteriores, nada que comprometa. O destaque negativo ele fica por conta do Small 11, né? Então, sentindo forte, né, pela sua composição. Mas na média de 5, entre aspas, uma desculpa, aproximação entre média e preço. Ok? Então, voltando aqui aos ativos que eu estudei no início, Ambev. Eu não compraria, sinceramente. Na verdade, esse candle aqui me enganou, era o candle de ontem. Acho que a gente tem que... Eu achei que esse candle era o de hoje volátil, mas ó,
uma constatação. Pela volatilidade de Ambev anormal ontem, muita gente do mercado já sabia sobre o caso. A Ambev está caindo 2,94, até pouco, entre aspas, pela composição societária. Agora, esses ativos, ó, LJ, QQ3, são oportunidades. Já eram, né? LJ, QQ3 eu tenho em carteira. Deve reduzir essa queda durante o dia. GMAT, nem se fala. Não é que o varejo todo é sacana, pessoal. É um caso ainda estranho. Ombro, cabeção, ombro invertido. Via, ela tem um DNA com esse tipo de, digamos assim, de desdobramento, para ser elegante. Mas percebam, ó, que ela já está na máxima. Então, Via deve ser beneficiada, MGLU. O pessoal lembra de Via, mas assim, MGLU oportunidade, Via oportunidade, ó. MGLU deve reduzir também essa queda. Né? Ações do varejo em geral são oportunidades. Se abrir a 6, pula para 6 rapidinho, em poucos dias. Ou 7, ou 8. Ok? Pô, a PwC, PricewaterhouseCoopers, fez auditoria no passado, né? Não é uma empresa qualquer. É estranho esse problema. É estranho esse problema. Mesma coisa, mas um parente meu ele é honesto, ele tá lá na política, tal, que falam dele é mentira. Ele era honesto quando tinha R$1.000 sobre a mesa. Aí começa, com todo respeito, né? Mas começa a experimentar do poder, status, jantares, ele quer se vestir igual ao outro, quer ter acesso ao mesmo padrão de vida. Uma coisa é R$1.000 sobre a mesa, outra coisa é você ter 3, 4 milhões sobre a mesa diversas vezes ao ano. A grande parte sucumbe. Agora tem uma minoria que é honesta, né, quando tem acesso a esse tipo de situação, que falar que é a maioria não estaria sendo verdadeiro. A minoria é honesta. Né? Uma parte significativa, se você considerar o número de pessoas que têm acesso, mas a maioria sucumbe. No mercado financeiro não é diferente. Né? É um problema estranho da Americanas. Me parece algo orquestrado. Ok? Acho que a gente vai ter cenas aí dos próximos capítulos. Ok? Então é o assunto do dia. Fica como de pano de fundo essa questão do tanto do CPI quanto do pacote do Haddad. Então vamos falar do CPI. CPI saiu agora há pouco, caiu 0,1. A previsão era de estabilidade. Isso sela o aumento dia 1º de fevereiro de 0,25, não vai ser 0,5%. E o núcleo sobe 0,3 em dezembro, conforme previsto. Pedido de auxílio-desemprego cai em 1.000 na semana, 205 mil, previsão 210 mil. Então, na minha visão, esse CPI ele sela um aumento de 0,25. Dia 1º de fevereiro não vai ser mais 0,5%, como alguns achavam, se bem que no curto prazo já apontava 0,25%, eu até mudei também a minha leitura, né? E o CPI 6,5% na comparação anual, como previsto. Então a inflação americana realmente chegou ao seu pico. Perfeito? Então o CPI ele sela o aumento de 0,25 na próxima reunião do Federal Reserve. Os futuros americanos entraram em queda, mas nada que... Não sei se esperavam um CPI menor, mas na minha visão está bem claro que vai ser um aumento de 0,25. Então, agora eu vou passar pelos ativos fixos aqui no Brasil. Então vamos lá. B3SA3 cumpriu a simetria de curto prazo, uma pausa, quedas, oportunidades para depois buscar a parte alta e romper. Acho que B3SA3 a gente deve pensar aí para o curto prazo em 15,87, R$16, mas vai demorar para chegar aqui porque é um ativo lento, mas vai buscar, no meu entendimento. Aí temos BBAS3.
Um dos bancos menos afetados pela questão das lojas americanas. Então, está na média de 5, o teste do topo anterior, tudo dentro da normalidade, sem nenhum tipo de mudança estrutural. Chegamos em Bradesco. Teste do topo anterior, região que ficou de lado aqui, então região de oportunidade, na minha visão. Itaúsa idem, pullback em 865, cabeça de pivô. Itube 4, ó, pullback quase na máxima do dia. Esses bancos devem reduzir a queda ao longo do dia, principalmente Banco do Brasil, Itube. Santander já tem uma exposição maior, mas tinha subido muito forte, né? Anulou aqui o M. Uma figura de queda poderosa como esse topo duplo, desenhado no final de dezembro, né? O eixo aqui é 27,84, quando anula, ela estopa os vendidos. Então isso daqui é a corner dos vendidos, short squeeze. Só que é o meu ativo de guarda clássico, o short squeeze ele é mais discreto, mas não deixa de sê-lo. Então as maiores exposições, né, conforme o professor comentou anteriormente, são a de BPAC, por isso que elas estão caindo mais. Então, mas deve se recuperar, ambas. É estranho, é um negócio estranho. Daí vai dar pano pra manga. Vocês viram o caso da Gafisa, né? Ao mesmo tempo que a Gafisa já se falou sobre tudo, até em falência, né? Então, da mesma forma que foi igual ao balão. O ativo estava... Lembra da Mundial, né, dos alicates? O ativo estava 34, agora está 13. Estava 34, dia 6. Né? Lembra que eu falei que era BO isso aqui? Ativo como a Gafisa, pessoal, o dia da compra é esse dia aqui, ó. O dia 28, que é a barra que destoa. Porque começa a quebrar os vendidos, ó. Até esse dia dá para comprar, depois é loteria. É uma OBO isso aqui. Não é longe de média. Então falavam que ia ter uma série de mudanças estruturais, aí depois já começaram a falar em falência. O ativo tem esse DNA. Já operamos a ação e ganhamos bem com ela já, mas uma situação mais parecida com isso aqui, ó. Agora comprar aqui em cima, aí não. Sobre a Gafisa eu alertei. E o pessoal que falou que era compra em Gafisa? A 20, a 25, a 30, tá 13. Né? A Mer foi um caso de bandido, o Gafisa era um caso de estudo. Uma questão técnica. Então nós fizemos já os índices, vamos ver Petrobras. Hoje vai ter aquela história do flight to quality, né? Então a Petrobras deve receber fluxo. Está aqui na cabeça de um pivô, deve romper a LTB nos próximos dias. Vale deve receber fluxo positivo também, porque o mercado migra realmente para a qualidade nesses casos. A Vale tem 97,79 como alvo de curto prazo. Nós temos uma compra em Vale. Né, a Mer não abriu ainda quando abrir. Se abrir tão cedo, né? Vai demorar. E aí nós fizemos aqui, recapitulando, né, falando sobre o DI, está perdendo uma base importante. No caso do DI, a gente tem a perda de um ponto que era alvo da simetria em A. Lembra que eu comentei que não iria segurar aqui? Por quê? Porque tem coisas boas vindas do... Não é um cenário, não estou falando que é um cenário perfeito. A bolsa, pessoal, é como a vida, não é que seja um cenário perfeito de conto de fadas, de desenho infantil, mundo cor-de-rosa, mas é um cenário onde os drivers positivos eles prevalecem naquele momento. Então, se eles prevalecem, o mercado de juros, por exemplo, cede. Né? Uma das grandes ilusões é as pessoas imaginarem cenários de perfeição, tanto na vida quanto na bolsa.
E lembra que eu comentei, né, que essas regiões aqui acima eram oportunidades históricas de fazer fortuna nos juros? Eu consegui, num passado nem tão distante, comprar minha casa em Maresias com dinheiro de juros. Eu operava junto a um banco, era comissionado. Fiquei um ano e pouco lá operando junto a esse banco, eles me acompanhavam em alguns eventos também, era comissionado. Comprei uma parte da reforma também, depois eu vendi em 2019. Mas se tem uma coisa que eu consigo fazer bem, modéstia à parte, quase à perfeição, é a leitura de juros. Né? Eu tenho um histórico de nunca ter errado, né, juros tanto do BCE, Fed, nem aqui no Brasil, Copom. Então, os juros é uma das minhas especialidades e vai fechar esse gap. Né? Quando você vende nessas regiões perto de 14 aqui, para zerar a 12, isso daqui é uma vida. E está perdendo a base agora. Sendo bem sincero, se eu tivesse vendido aqui em cima, principalmente nesse desenho que eu comentei, você vender operando relativamente pesado, vender aqui em cima a 14 e tá 12.480, eu já começaria a liquidar e colocar lucro no bolso. Né? Deve vir no gap, mas aqui eu já começaria a reduzir posição. Ok? Porque é estratégico. Então, no caso do Ibov, né, um pullback, nem chegou a tocar o topo anterior. No caso do BOVA11, idem. A tendência continua sendo de alta para o mercado. E aí eu chego aqui no mini dólar, né? O mini dólar não se abalou. Inclusive hoje é claro, né, que está entrando dinheiro de fora ou migrando dinheiro da renda fixa para comprar essas ações ainda mais descontadas. Né? Por isso que o dólar está caindo. Né? Aí mais natural, né, que seja dinheiro de fora. Eu acho que uma parte da grana está vindo também por causa da mudança estrutural que nós tivemos a partir de domingo. É a minha teoria, né, que, digamos assim, marca o dia 8 de janeiro é fim do terceiro turno. Perfeito. E eu me posicionei de forma antagônica em relação ao mercado, mandando aqueles áudios no Telegram, depois de estudar, dialogar e pesquisar. Então, o dólar está rasgando aqui a simetria em A como juros. 5,100, essa linha de retorno devem ser alvos. A gente tem o alvo lá a R$5, nosso médio 5,325. Né? E assim deve seguir o mini dólar, sem sinal de fundo. Isso é claro que esse movimento ele foi acelerado depois do CPI nos Estados Unidos. E voltando aqui ao TradingView, vamos falar sobre o petróleo. Petróleo rompendo as médias com essa barra elefante. O Brent tem alvo 86,96 no curto prazo. O WTI cruzando médias, alvo 81,50 no curto prazo. Tem a questão aqui do triângulo. Títulos americanos de 10 anos. A prova do que eu estou falando sobre o 0,25 de aumento são os títulos de 10 anos em queda, perdendo LTA, pelo menos momentaneamente. E ontem, né, as bolsas americanas reforçaram a ideia de recuperação. Tem padrão da alavanca, eixo rompido, médias cruzadas em modo compra, aquela história do gap funcionar como um ímã, padrão do farol. No caso do S&P, temos o padrão chamado simetria em U, que nos diz que 4,100 é alvo para o curto prazo. Dow Jones, médias cruzadas em modo compra, triângulo rompido, né? LTB. O VIX, acho que é um pequeno repique, deve continuar cedendo. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deve continuar cedendo também. O alvo, o rumo aqui para ele no curto prazo
16,13. Agora, quem vendeu aqui em cima, mesmo racional dos juros, já vai realizando lucro. Isso é estratégia, né? Você vai lidando com a situação de forma serena, técnica, tranquila. E esse é um dos exercícios para fortalecimento do psicológico. Você interage com a posição, né? Você vai ficando mais tranquilo conforme o desenrolar dos fatos. Aí nós chegamos aqui na Bolsa do Reino Unido, devagar e sempre. Né? A Bolsa do Reino Unido rompeu uma LTB que guia os preços desde abril do ano passado, ombro cabeção ombro invertido. Outro dia os alunos perguntaram aí na live lá no Instagram se eu já operei na Europa. Eu operei durante pouco tempo através do Saxo Bank. E uma vez também que eu tive que receber aquele caso da Magnesita, né? Você tinha que ter acesso ao Crest na Europa para receber os ativos. Aí eu recebi, mas aí vendi. O dinheiro foi para minha conta norte-americana e aí eu comprei ações da Intel na época com dinheiro, se eu não me engano. Então é um mercado bom para operar. Muitos alunos, eu tenho mais alunos que operam na Europa do que nos Estados Unidos. Ou não? É uma boa pergunta. Mas tenho muitos alunos que operam na Europa. Muitos não, poucos operam Paris. Uma quantidade razoável opera Frankfurt e uma quantidade muito grande Londres. Mas hoje a Bolsa de Paris é a maior bolsa da Europa. Então assim, as bolsas na Europa estão em tendência de alta, não tem nenhum sinal de topo importante. Isso é reflexo de melhoria dos indicadores econômicos e pico de inflação. O índice DAX. O programa está até engasgando um pouco devido ao alto volume. Esse alto volume é parte indo para o dólar, né? Tem grana entrando no índice, apesar dessa queda intraday. Né? Hoje é um dia, é mais ou menos assim. O boi de piranha é a MER3. Como está derrubando o mercado como um todo, está vindo dinheiro esperto para tomar, pessoal. Né? Vindo dinheiro esperto para tomar ações baratas. Então, a MME, que mede fluxo para mercados emergentes, encontrou uma região de resistência, mas deve continuar atuada de alta. O DXY continua em queda, né? Eu falei do Ibovespa, falei acho que sobre tudo aqui. E o milho, a gente já migrou para o H23. Ele segue tentando aí montar um padrão de fundo e deverá fazê-lo. Ponto alto aqui, sessional pivô. 93,52. Perfeito? Muito bem. Eu vou fazer uma das carteiras hoje. Vou fazer carteira Fly USA. Fly USA hoje, enquanto tomo aqui o meu Bali de morango e pêssego. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. E hoje, mais tarde, eu farei live, clique e também stories. Teve uma galera que me procurou lá no litoral, tal, falou: pô, professor, vamos tomar um negócio, jantar, mas eu já não estou no litoral. Segunda-feira eu voltei aqui para São Paulo. Tinha alguns compromissos na terça, resolvi. Alguns ontem. Então, mas semana que vem acho que volto para lá para passar uns dias. Mas obrigado pelo carinho. Então vamos lá. Vou falar para a gente finalizar aqui, fazer o estudo da Fly USA. Então, Apple, oportunidade rara, histórica de comprar o ativo. Um oco aqui enrustido, deve romper a média de 21 e 133,41. AMD, gap de fuga em martelo acionado, padrão de compra.
Caterpillar é uma das ações que a gente deve realizar lucro logo menos. Está bem esticada já. Então acho que está chegando o momento de colocar lucro no bolso. Foi um dos grandes acertos que a gente teve nas carteiras internacionais. É a mesma coisa a Deere Company, que alguns ainda chamam de John Deere. Eu tenho um grande amigo que trabalha como representante da John Deere aqui no Brasil. Ele fala que a empresa é simplesmente fantástica, fantástica, fantástica. Está numa região, é um mastro bandeira, a gente vai acompanhar bem de perto o Caterpillar e John Deere, talvez vendendo para fazer algum tipo de troca, alguma coisa assim. Parcial, total, enfim. GM, né, ela tem uma simetria em V em andamento, mas ainda é oportunidade. Tem o 40,01 como resistência intermediária, mas deve seguir rumo a 42, 43 dólares. Aqui tem um gap padrão do farol para puxar o preço como um imã. Hoje os programas estão engasgando um pouco devido ao alto volume. É um dia histórico também de troca de posições. JP Morgan também está chegando perto do momento de realizar lucro, mas acho que ainda vai. Né? É aquela história da região da bagunça. Né? Ao romper 13866, esse ponto fica como suporte e deve impulsionar o preço. É a visão que eu tenho. Bom, Mercado Livre eu sou suspeito para falar. É uma empresa... Da mesma forma que eu mostrei Porto Belo, né, que não faz sentido trabalhar naquele patamar, não dá para entender como é que o Mercado Livre... É uma questão de fluxo, pessoal. Às vezes, eu já cheguei a comprar, por exemplo, imóvel. Uma vez eu comprei um apartamento que está alugado hoje pela metade do preço, não foi leilão. Tinha uma dívida atrelada ao imóvel, eu fiquei sabendo que tinha um feirão da Caixa. Entrei em contato com a imobiliária e tal. Aí negociei com as proprietárias, eu paguei a dívida, a gente negociou uma diferença. O imóvel tinha problemas, só que eu tinha condições técnicas de resolver. Ali foi conhecimento. Um problema que eles estavam tentando resolver há uns 3 anos. E não tinha comprador porque não tinha fluxo, não tinha conhecimento, os astros não estavam alinhados. É claro, eu não estou aqui sendo ingênuo de comparar Mercado Livre com imóvel, né? Mas Mercado Livre é uma ação fora do radar de muitos investidores, né? E ela não tem sentido negociar, ó, como ela já está no pré-mercado. Isso é fluxo que vai migrar para Mercado Livre, porque muita gente opera Brasil e Estados Unidos, né? Não é à toa esse movimento, é migração flight to quality. Mercado Livre, se a gente pensar em Mercado Livre a $1.500 ao longo do ano, quer dizer, mais de 50%, ó, vejam só, em relação ao fechamento de ontem, se eu colocar $1.500 por 936,8, eu estou falando em 60%, é possível. Não é que é certeza, mas é possível, não é certeza porque a renda é variável. Uma das viradas que a gente teve no portfólio é 3M. Então, o Mercado Livre, só que assim, ela começa a subida, ela vai entrando no radar. Aquela operação que eu fiz em Via Varejo, que a gente pegou a 3 e pouco, vendeu a 16, 17 reais na época, o ativo estava fora do radar. Mas por que estava no nosso radar? A gente sabia sobre o Poison Pill, que é a pílula do veneno. Naquele momento, a volta da família Klein foi festejada, né? Contratação de executivos de grande nome e imponência no mercado, aumento de volume gradual. Então, o MME no semanal provavelmente romperá 133,91, ativo para $150. Né? Aí a gente chega em Tesla, que é um dos problemas que a gente tem no portfólio, da mesma forma que a gente tem situações fantásticas como Cat, Deere Company, JP Morgan. A gente tem problemas, é como a vida, né? A bolsa é como a vida. Então eu acho que nesse patamar vale a pena manter Tesla. Não tem sentido sair nesse momento. Um dos grandes acertos da nossa carteira, United Steel. Ela já subiu forte,
Só que ela tem aqui um padrão chamado triângulo ascendente, que deve jogar esse preço uns 30% acima dos valores atuais. Por quê? Porque é um triângulo ascendente. Você pega a energia do movimento prévio, que é imposto aqui a partir do rompimento, e tem XP, que é um dos problemas também que a gente tem em carteira, mas que já tem uma configuração bem altista, ela passa mais tranquilidade do que a Tesla. É um fundo duplo, está rompendo a região da bagunça aqui a 15,64. No curto prazo, projeta 18,56. Ok? Essa aqui é mais oportunidade do que qualquer outra coisa para quem está de fora. Então tá aí. Não abriu ainda a Amer, eu vou acompanhar o caso. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes.